Bom dia. Gente, hoje a gente vai falar sobre um aspecto introdutório do tema da filosofia, que é exatamente o que é a filosofia. Existe uma confusão no entendimento do que seja a filosofia e de qual seja o seu lugar dentro desse universo de conhecimentos produzidos, né, pela humanidade. Algumas pessoas confundem filosofia com psicologia, confundem filosofia com história, com sociologia, né? Algumas escolas, inclusive, acham que o professor de filosofia, a professora de filosofia, também podem ensinar sociologia e vice-versa, né? Afinal, é tudo a mesma coisa, é tudo viagem, é só falar das pessoas. E não é bem assim, né? São conhecimentos específicos que têm um lugar específico, que têm um valor específico dentro da nossa cultura. Por exemplo, né? Vamos fazer aqui uma distinção para exemplificar entre química e filosofia, né? Uma coisa mais simples, né? Bom, a química se ocupa de fenômenos químicos, reações químicas, no mundo subatômico, como funcionam as substâncias, as moléculas, como elas se formam, etc. Veja, a química não se pergunta sobre o que é a química, sobre a validade do conhecimento da química. Por quê? Porque a química é uma ciência que tem objetos específicos do mundo dos fenômenos. E quando a química se pergunta sobre a validade dos fundamentos que foram estabelecidos por ela, aí ela, veja só, quando a química faz isso, ela não está mais fazendo química, ela está fazendo filosofia da ciência. Por quê? Porque a filosofia é este conhecimento que reflete sobre o fundamento do conhecimento. Vocês estão vendo que já a linguagem começa a ficar, como é que eu vou dizer assim, estranha, né? Estranha. Veja, física. Física se ocupa dos fenômenos físicos, das leis que regem o funcionamento dos corpos, dos movimentos, etc. A termodinâmica, a cinética, etc. Veja, a filosofia se pergunta sobre a validade dos fundamentos dos conhecimentos da física. E aí ela é filosofia das ciências. Na própria área das humanidades, se você chegar aqui em São Lázaro, aqui em Salvador, onde nós temos a faculdade, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. A filosofia se coloca ao lado das demais ciências. Não porque ela quer ser mais importante ou porque ela se perceba menos importante, mas porque o lugar dela no campo do conhecimento é um lugar diferente. É o lugar da reflexão sobre as reflexões que estão sendo feitas. Então, a filosofia procura entender quais os fundamentos, repito, estabelecidos pelas diversas ciências e questiona a validade desses fundamentos. Por isso a gente diz que a filosofia é o exercício da reflexão sobre as possibilidades do conhecimento. E isso em todos os campos.
no campo da ética, no campo da ciência, no campo da arte. E aí você vai ter uma filosofia da arte, né, a estética, uma filosofia do comportamento, a ética, uma filosofia das ciências. Esse tipo de reflexão sobre a validade, os fundamentos, a validade dos fundamentos, surge historicamente, né? Nós temos notícia de que os primeiros registros que nós temos desse tipo de reflexão, de preocupação, no século VI a.C., com Tales de Mileto. Mileto, a atual Turquia, né? Mas naquela época, né, no século VI a.C., uma região colonizada pelos gregos, né? Então falava-se o grego, pensava-se em grego, né? Por isso nós dizemos que a filosofia surgiu grega, né? Surgiu na Grécia. E hoje, quando você fala em filosofia, né, do ponto de vista acadêmico, você está falando dessa tradição herdada dali, de Tales de Mileto, e que fez todo um percurso na história, né? E nas escolas, a disciplina filosofia, portanto, vai se ocupar de uma reflexão, uma apresentação das principais reflexões que os pensadores, as pensadoras foram fazendo, né, a partir de Tales de Mileto, né, e seguindo esta tradição ocidental. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes alguns alunos me perguntam: mas Adonis, e Confúcio, e Lao Tse, né, não eram filósofos, né? Jesus Cristo não era um filósofo? Em determinado aspecto, sim, porque foram homens, né, que refletiram sobre o sentido da vida, sobre o lugar do homem no mundo. Mas, tecnicamente, nós vamos deixar essas reflexões para um outro campo, apenas porque eles não estão na linha da história da reflexão que começa por Tales de Mileto e que vai sendo trazida pelos pré-socráticos, depois por Sócrates, depois por Platão, Aristóteles, os pensadores do período helenístico, os pensadores do ecletismo romano, latino, os pensadores da Idade Média e, afinal, né, depois todos os pensadores da modernidade. Veja, eu estou sempre falando Idade Média. Idade Média é um fenômeno europeu, ocidental, portanto, né? E toda a modernidade é um fenômeno europeu, ocidental, portanto. Então, a filosofia escolar é uma história da filosofia do Ocidente, seguindo a tradição iniciada por Tales de Mileto. E o que é que a filosofia questiona? A filosofia questiona o conhecimento em si. O que foi que Tales de Mileto fez que permite que ele seja, né, Aristóteles o apresenta como o pai da filosofia? Tales de Mileto fez uma pergunta fundamental que mudou todo o caminho do que se fazia em termos de questionamento. E a pergunta de Tales foi mais ou menos a seguinte: será que existe um elemento físico que esteja presente em todas as coisas que nós conhecemos e que seja este elemento físico o responsável pela constituição física de tudo que nós percebemos? Trocando em miúdos,
Será que um vaso de barro não é feito da mesma coisa que um filhotinho de elefante? Essa é a pergunta que Tales fez. E é uma pergunta fundamental, gente, pelo seguinte: até Tales, a pergunta que se fazia quando se queria entender a origem das coisas e dos fenômenos era: como foi feito? Quem fez? Quem fez? Quem faz surgir os gêmeos? Quem faz surgirem as doenças? Quem fez o mundo? E veja, a pergunta sobre quem fez vai acabar tendo como resposta algo que está mais distante daquilo que eu quero saber. Porque imagine que você chega em casa e você vê um bolo sobre a mesa e você tem curiosidade sobre esse bolo. E você pergunta: quem fez esse bolo? Imagine que a resposta foi o seu pai. Ótimo, a resposta foi o seu pai. Essa resposta foi o seu pai, veja, está falando do pai, mas acaba que não está falando do bolo. E eu posso me dar por satisfeito. Bom, agora eu já sei tudo sobre o bolo, só que eu não sei nada sobre o bolo. A única coisa que eu sei é que meu pai fez o bolo, mas ele é de quê? Ele é de amendoim? Ele é de milho? Ele é de fubá? Ele é de, sei lá, de coco, né? Ele é de laranja? Entende? Então, Tales é aquela pessoa que, em vez de perguntar quem fez o bolo, perguntou de que é que esse bolo é feito. E aí muda tudo. Porque agora você vai saber sobre o bolo. Tales, portanto, está nessa linha de divisão, né, entre o pensamento mítico, que atribuía tudo aos deuses, e o pensamento que a gente vai chamar por enquanto de filosófico e depois vai ser chamado de científico, que atribui tudo à natureza. Natureza. Natureza em grego se diz physis. Por isso, né, a física, né, os primeiros filósofos eram chamados, entre outras palavras, né, de físicos. Por quê? Porque eles estavam preocupados com a natureza. Então, o Tales, ao perguntar qual será este elemento primordial, né, inicial, que está na base de tudo, a palavra que ele vai usar é a palavra arquê, em grego. E nós fazemos uma mistura de português e grego e perguntamos assim: qual será a arquê do mundo? Ou seja, qual será esse elemento primordial, fundamental do mundo? Essa foi a pergunta de Tales. E ele perguntou e ele propôs. Ele disse: eu acho que tudo o que existe é feito de água. Ao dizer isso, Tales iniciou um procedimento diferenciado. Vejam só, gente, Tales não está mais falando de Zeus, nem de Minerva, nem de nenhum outro deus, nem de Caos, nem de Gea, nem de Urano. Ele está falando da própria physis, né? Ou seja, a natureza vai explicar a natureza. A arquê é physis. O princípio primordial é físico. E ele acha que é água. Mas agora que ele acha que é água, ele tem que apresentar argumentos que garantam que é a água. Começou a filosofia. Porque ele vai precisar observar o mundo. E observando o mundo, ele vai perceber que a água tem 3 estados: sólido, líquido e gasoso. E ele diz: poxa,
É a única coisa que eu conheço que uma hora é sólida, uma hora é líquida, outra hora é gasosa. Então, olha a lógica, né? Então, isso deve significar que quando a água se comprime demais, ela fica sólida. Quando ela se expande demais, ela fica gasosa. Quando ela está no meio termo, ela fica líquida. E aí ele deduz que as coisas aparecem por compressão ou por dispersão da água. Evidentemente, é uma primeira apropriação, e ele vai dizer depois que essa água, quando cai, faz tudo aparecer, e ele descobre que toda vez que a vida aparece, existe algo de líquido, e ele descobre que todos os seres vivos têm uma quantidade grande de líquido em seu corpo. Tudo isso vai levando Tales a acreditar e a afirmar que a água é o princípio fundamental de todas as coisas. Ele vai inclusive dizer que os continentes flutuam sobre as águas, né? É claro, gente, eles estão começando, né? Tales está começando, mas tem uma coisa mais importante ainda do que isso que Tales está dizendo, que é o seguinte: Tales, ao fazer todas essas afirmações, não diz que recebeu essas informações de um Deus, de um oráculo. Ele submete essas ideias à discussão. E isso é novo. E os seus discípulos vão discutir com ele, e vão discordar dele, e vão apresentar novas teorias. Então aí aparece, olha só, aparece uma primeira comunidade filosófica. Porque o que é filosofia? A palavra etimologicamente, né, remete a amigo, né, philos, né, deriva de uma palavra que em grego tem a ver com amizade, com amor, e Sofia, né, que deriva também de uma palavra grega, né, sophos, que é sabedoria, conhecimento. E aí, a respeito da sabedoria, veja só, então filosofia seria o amor, a amizade, a sabedoria. E a respeito da sabedoria, preciso fazer aqui uma brincadeirinha que em português é possível fazer. Veja, saber remete a sabor. Em espanhol a gente ainda tem a palavra saber no sentido mesmo de sabor, né? No português de Portugal também, né? Eu posso dizer, por exemplo, que este café está sabendo, olha só, né? Está sabendo a hortelã. Eu estou sentindo um gostinho de hortelã nesse café. Está sabendo, né? Sabor, né? Está com sabor. Então, veja, e quando a gente fala de saber como sabor, a palavra saber ganha outra conotação, entende? Porque a palavra saber tem a ver com aquilo que eu experimento. Olha a ciência experimental, né? E com aquilo que eu provo. Olha a ciência, a prova, né? Precisa provar, precisa experimentar e precisa provar. Inclusive no ambiente escolar, né? Nós ainda temos, né, a palavra prova, né? Que é no final das atividades, né, de aprendizagem, né, hoje em dia se usa mais a expressão avaliação, né, mas durante muito tempo, né, e ainda hoje a gente conhece a expressão, né, fazer uma prova. Vou fazer uma prova, né? Mas veja, gente, o que é fazer a prova? Não é provar, né? Não é provar, não é sentir o gosto, sentir o sabor, né? E claro, se eu sentir o gosto, aí eu conheço mais, né? Vou dar só um exemplo, uma manga, né? Eu posso saber tudo de manga, mas enquanto eu não provar uma manga, eu não sei o que é uma manga, né? Então a filosofia é esse convite, a filosofia é esse conhecimento que convida a pessoa a ir provar, né? A ir conhecer com gosto o fundamento das realidades, e é dessa maneira que inicia no Ocidente, né, essa tradição de conhecimento, né, que queria, a princípio, perguntar de outra forma sobre o mundo, né? Então, a filosofia surge física, como física,
E na medida em que ela tenta conhecer o mundo, veja só, ela vai descobrindo que o ser humano também faz parte desse mundo a ser conhecido. E logo, logo, né, Sócrates vai ser o grande, a grande personagem dessa mudança, né, que vai se perguntar, mas espera aí, eu posso saber tudo sobre o mundo, mas será que não é o caso também de saber algo sobre mim? Né? E aí a filosofia se volta para si mesmo. Veja que aí nós temos a raiz dos dois grandes campos de conhecimento, né? Que nós chamamos de ciências da natureza e ciências humanas. Então, as ciências da natureza, nós podemos dizer, começam ali na pergunta de Tales, né? Sobre qual é a arque do mundo, né? E em outros vídeos nós vamos falar sobre essa aventura. Houve várias hipóteses, várias teorias, é bem interessante. Então a filosofia começa perguntando sobre o mundo, né? Com Tales, e com Sócrates, já no século V antes de Cristo, a filosofia vai fazer uma outra pergunta, e a pergunta vai ser: e quem é o homem, né? Essa pergunta que parece que estava no oráculo, né? Homem, esse convite, né? Homem, conhece-te a ti mesmo, né? E aí a filosofia começa a se perguntar pelo homem, e aí nós entramos no que seriam as ciências humanas, né? Então veja, a filosofia é, no fim das contas, a mãe, né, do conhecimento como nós o praticamos atualmente no Ocidente. A gente vai ficar por aqui por hoje, e no próximo vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre como essa pergunta de Tales disparou uma série de investigações. Mas até a próxima. Tchau, tchau, perfeitas. Tchau, tchau, perfeitos.